Vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 125. E eu quero falar nesta manhã com vocês sobre o poder da fé. Diz o texto sagrado: os que confiam no Senhor, vamos ler juntos, bem forte, o salmo todo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Meus prezados irmãos, uma das doutrinas fundamentais da vida cristã é a doutrina da fé. E nós precisamos compreender bem essa doutrina, porque a fé é a moeda do mundo espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você somos justificados por Deus. Nenhuma condenação há para nós, porque nós cremos e temos fé em Jesus. A fé é um instrumento, é a mão que recebe o presente da salvação. Tudo que fazemos, devemos fazer pela fé, porque a Bíblia diz que o crente, o justo, viverá pela fé. Uns fé de mais, outros fé de menos, mas como é que nasce a fé? A fé não existe naturalmente no meu coração, nem no seu coração. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Eu estava ouvindo o testemunho ou entrevista com aquela escritora cearense, Raquel de Queiroz. E ela disse: a única tristeza que eu tenho nesta vida é que eu não tenho fé. Ela diz: eu invejo aquelas pessoas que têm fé, que acreditam em Deus, que se relacionam com Deus. Se você for olhar na palavra de Deus, a fé pertence aos eleitos. A fé não é de todos. A fé é para aquele que Deus quer dar fé. Ele é soberano. Esse salmo vai nos ensinar algumas verdades, ou 4 verdades fundamentais sobre a fé. Diz assim: os que confiam, ou os que têm fé no Senhor, são como o monte Sião, que não se abala, firme o quê? Irmãos, presta atenção, que a fé nos dá o quê? Estabilidade. A fé, ela nos torna inabaláveis. Veja que o salmista, ele diz assim: os que confiam no Senhor são, não diz estão, são como o monte o quê? Sião. Não se abala, firme para sempre. Uma vez recebendo a fé salvadora, você passa a viver por essa fé, e essa fé vai conduzi-lo até o último dia da sua vida.
quando nós estivermos no céu, não vamos precisar de fé. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Fé e esperança vão acabar, mas o amor para sempre. Ele não diz estamos, mas ele diz somos, são. Presente. Então tem uns crentes que perguntam, como é que está, meu irmão? Não, eu estou com prego na areia. Que prego na areia? Se você é crente, você é crente. Você está firmado na rocha. Você é como o monte Sião. Deus já escolheu o presidente do Brasil. Você está com medo do futuro? Eu não. Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio nele, ele é soberano. Ele tem o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. O nosso país será uma grande potência. Deus está no controle de todas as coisas. Então, a partir de hoje, depois das 20 horas, cessam as brigas dentro de casa. Traz de volta quem você expurgou do grupo. Só não a Rainha Elizabeth, mas os outros você pode trazer. Porque é pai brigando com filho, filho brigando com pai, cunhado brigando com cunhado. Para. Nós somos crentes. A Bíblia fala que algumas pessoas são como areia, sempre mutável, sempre traiçoeira. Mateus 7, 26, diz que é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. A Bíblia fala que alguns são como o mar, inquietos e ondulantes. Alguns são como o vento, incertos e inconstantes. Mas o crente verdadeiro, ele é como uma montanha. Ele está firme. Amém? Se você for, por favor, lá para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Veja o que diz a palavra de Deus lá, em 1 Coríntios. Vamos ler juntos? Está na tela aí. Porque ninguém pode lançar outro, além do que foi posto, qual é? O fundamento aí é a pedra. Ou seja, nós estamos inabilados porque nós somos pedaços ou montes que estamos sobre aquele que é inabalável, que é Cristo. Pedro coloca isso melhor, por favor, veja lá. 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 8. Está claro aí. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum o quê? Envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, meus amados irmãos, a fé, ela é poderosa para nos dar o quê? Estabilidade. Tá certo? Então, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, firme para sempre. Amém? Segunda verdade que esse texto vai nos ensinar, eu queria destacar aqui.
Vamos para o versículo 3, por favor. Salmo 125, verso 3. O que diz a palavra de Deus? O que diz? O cetro do ímpio não permanecerá, para que o justo... Então veja bem, se a fé nos dá estabilidade, a fé também nos conduz a uma vida de obediência. A fé pressupõe o quê? Obediência. Se eu creio, eu obedeço. Não adianta você ficar chamando Deus de Senhor, Senhor, se você não faz aquele que Ele manda. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e que pratica o quê? A palavra de Deus, aquele que obedece. A obediência, ela é decorrente da fé. E a fé, ela tem 3 elementos. Ela tem um elemento intelectual, ela tem o elemento emocional. A fé é a suprema emoção. William James diz isso. Mas a fé também mexe com a vontade, com a volição. A minha fé não é cega, a minha fé não é um salto no escuro. Veja, por favor, o que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não... Então veja bem, a fé é a certeza. A fé é a convicção. Então a minha fé, ela tem uma razão. Ela se fundamenta naquilo que eu conheço. E quanto mais eu conheço de Deus, mais a minha fé se fortalece. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais a minha fé se fortalece. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais depois eu vou lendo, vou estudando, vou praticando a palavra, mais a minha fé vai se tornando uma convicção, uma certeza. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Se você pegar o texto de Hebreus 11, e eu queria voltar para esse texto, todo ele é sobre fé. A expressão pela fé aparece mais de 30 vezes aí. Mas eu queria destacar, no versículo 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Ele foi instruído por Deus de algo que aconteceria, e ele fez o quê? Obedeceu. Então não existe a possibilidade de ter fé sem obediência. A fé é a fonte, é a nascente. A obediência é o rio que corre. Nós vivemos em obediência a Deus. Nós temos que viver em obediência. A obediência não é um legalismo. A obediência é decorrente do conhecimento, da confiança. E é muito importante a gente entender isso. Eu queria que você fosse, por favor, a Hebreus capítulo 11, versículo 8 e 9. Vamos só destacar aqui Abraão, que é o pai da fé. Nós vamos estudar sobre ele hoje na aula de Gênesis. O que é que diz aí? Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele.
Eu gosto dessa expressão, ele partiu sem saber, mas Deus sabia. Por isso que a Bíblia fala, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Não é lâmpada, é porque cada passo que você dá, é uma lâmpadazinha. Não é um farol de milha. Você vai andando pela fé. Fé na palavra. Vocês entenderam a comparação? Deus não dá o plano total. Não é como uma viagem de avião, que o cara tem um mapa, faz o checklist na chegada, na saída e na chegada. Agora a fé, irmãos, nos leva a viver essa experiência de obediência. Você tem vivido uma vida de obediência? Você é um crente que obedece a Deus, que faz aquilo que Deus manda? Mesmo que você não quer fazer. Porque tem coisa que Deus pede que é difícil. Mas pela fé eu obedeço. Pela fé eu parto. Pela fé eu ando. Pela fé eu chego. Terceira lição que esse salmo nos ensina. A fé nos dá estabilidade. A fé nos conduz à obediência. Terceiro, a fé nos mantém em oração. Veja no versículo 4. O salmista faz uma oração, dizendo, faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Então, fé nos leva à obediência e nos mantém em oração. Por que que nós oramos a Deus? Ele é o objeto da nossa fé. A fé é um instrumento que Ele me deu. Tudo que nós quisermos receber do Pai, nós vamos pedir em oração. Eu sei que você diz, pastor, o senhor está falando só o óbvio hoje. É o óbvio ululante mesmo. Porque às vezes a gente tem que relembrar o óbvio. Se nós já oramos, se nós já entregamos os destinos, descansa seu coração. Deus está no controle. Ele é soberano. Ele tira rei, põe reis. Independentemente de quem for governar o nosso país, nós continuaremos vivendo pela fé. Vamos orar? Continuar orando. Esse é um dos assuntos mais difíceis da gente mobilizar a igreja. Feliz é o pastor, feliz é o líder espiritual que mobiliza a sua igreja para orar. Porque é a tarefa mais difícil do ministério. Porque orar é um negócio sem graça. A única atração da oração é Deus. A oração nos humilha. A oração é uma declaração, é um atestado de pobreza, de incompetência. Quando você ora, você está dizendo que você não é capaz, que você não é competente. E quanto mais fé nós tivermos em Deus, mais vida de oração nós teremos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou.
Se fosse hoje, Jesus estava preso por crime ambiental. Ainda bem que ele é dono de tudo, né? Ele usou isso aqui para ilustrar que a religiosidade de Israel secou. Mas veja que coisa linda. No versículo 2 ele dá uma ordem. Ele usa o imperativo no grego, ele diz, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Tenha fé em Deus, creia em Deus. Coloque a sua fé, deposite a sua fé em Deus. Ele é confiável. E aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. A gente vai passar vergonha quando a gente não crê, mas quando você crê, Deus vai honrar a sua fé. Para a glória dele. E ele diz assim, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede no presente que recebeste, e será o quê? Assim convosco. Quando eu oro, eu já creio que Deus respondeu. Pode demorar um pouco, vindo pelo correio, Mercado Livre, mais rápido. Mas Deus responde às nossas orações. Agora, é preciso ter fé. Fé para remover os obstáculos. A ideia aqui, você não vai encontrar nenhum crente aí orando para remover montanha, tá? Aqui é uma comparação que Jesus está, porque os montes são os obstáculos. Ou seja, todo e qualquer obstáculo na vida de um cristão é resolvido no poder da fé e da oração. Mas, irmãos, para encerrar, a fé nos mantém firmes. A fé nos conduz à obediência. A fé nos mantém em oração. Mas no versículo 5 desse salmo, diz assim, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. O que esse versículo nos ensina? Está nos ensinando aqui que a fé mantém viva a nossa esperança. Porque a minha fé não somente me dá estabilidade, mas ao redor de mim estão os montes. Assim o Senhor em derredor do seu povo. A palavra esperança aparece na Bíblia cerca de 140 vezes. No Novo Testamento, Velho Testamento. 70 vezes. A esperança, ela é personalizada. A nossa esperança não é uma expectativa que algo bom vai acontecer. A nossa esperança é Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Jeremias, capítulo 14. Jeremias, capítulo 14. Versículo 8. Vamos ler juntos esse versículo. Por isso que o salmista diz, não confieis em príncipes em quem não há salvação. Confia no Senhor. Casa de Israel, casa de Arão, casa de Davi. Todos os segmentos do povo de Deus devem confiar no Senhor. E aqui, veja, vamos ler juntos? 14:8, o que diz? Ó esperança e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite.
esperança de Israel. E veja no versículo 5, que ele vai dizer: mas tu, ó Senhor, versículo 9, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome. Então, qual é o nome que você tem que colocar na sua testa aí? Esperança. Se Deus é a esperança de Israel, e Ele diz que nós temos que andar no nome dEle, nós temos que andar o quê? Na esperança. Deus é a nossa esperança. Deus é a certeza de vitória. Deus é a certeza de chegada. Talvez você não chegue em primeiro, mas não tem problema. Na fé cristã não tem problema não. Os últimos serão o quê? Os primeiros. Você não precisa chegar arrumadinho não. Pode ser todo engembrado. Não tem problema não. Sem um dedo, sem uma mão, sem um... mas você tem que chegar. E nós vamos chegar. Veja, em Jeremias capítulo 17, lê comigo, 17, versículo 7. O que diz aí? Vamos lá, juntos, bem forte. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós estamos aguardando a bendita esperança, está lá em Tito capítulo 2, e essa bendita esperança é Jesus. Ele vai voltar, Ele está no controle, Ele é o Senhor de todas as coisas. E o salmista está dizendo: fique em paz. Paz sobre Israel. Paz sobre o seu coração, sobre sua casa, sobre a nossa igreja, sobre o nosso país. Deus está conosco. Por isso, irmãos, a fé, ela é muito importante, ela é necessária, ela é indispensável. Eu gosto do pensamento que diz que a fé vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Vamos repetir isso? A fé vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Então vamos andar com fé. Não é aquela música de Gilberto Gil. Toda menina baiana tem um santo. Não, não é isso não. Andar com fé eu vou. Porque a fé é infalível. É infalível não em si mesmo, mas no objeto que nós a depositamos, que é Deus, o Deus Todo-Poderoso. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe aprada. Amém?